Bom dia a todos. Obrigado por participarem da teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2026 da Eneva. Movendo agora para o slide 3, eu apresento os principais destaques do período. A Eneva iniciou 2026 com mais um trimestre de resultados sólidos. O EBITDA consolidado atingiu o maior patamar já registrado para um primeiro trimestre na história da companhia, chegando a 1,7 bilhão de reais, um aumento de 11% na comparação ano contra ano. Esse resultado evidencia a robustez do nosso portfólio e a força dos nossos modelos de negócios, que mesmo em um período marcado pelo fluxo dos contratos do PCS 2021, demonstraram sua força operacional e resiliência. No Complexo Parnaíba, nosso EBITDA aumentou 185 milhões de reais ano contra ano, fruto principalmente de um aumento de 39 pontos percentuais no despacho do nosso parque termoelétrico. Diante de um cenário hidrológico mais desafiador, uma matriz cada vez mais intermitente, nossas térmicas, que oferecem capacidade e energia despachável e flexível a preços competitivos, foram acionadas para garantir a confiabilidade e resiliência do sistema elétrico brasileiro. Também obtivemos um resultado expressivo no Hub Sergipe, que aumentou seu EBITDA em 109 milhões de reais quando comparado ao resultado do primeiro de 2025. Na UTE Porto de Sergipe 1, como reflexo da nossa disciplina na gestão de custos, vemos aumentos tanto nas margens fixas quanto nas margens variáveis de geração, fechando o trimestre com um EBITDA de 70 milhões de reais acima do patamar do primeiro trimestre de 2025. Já na mesa de gás, os resultados ainda foram mais significativos, com o aumento do EBITDA em quase 40 milhões de reais frente ao resultado recorde anterior alcançado no primeiro trimestre de 2025, aproveitando as oportunidades de arbitragem no mercado de GNL e expandindo nosso volume de comercialização na malha. Da mesma forma, no segmento off-grid, tivemos um aumento de 27 milhões de reais em nosso EBITDA, refletindo o ramp-up dos contratos de venda de GNL após a entrada em operação dos primeiros 2 trens de liquefação da planta. Seguimos avançando nessa frente de negócios, com o início de operação da nova unidade previsto para o segundo semestre de 2027. Conforme detalharemos nos slides mais à frente, 2 efeitos também contribuíram para o aumento do nosso EBITDA em comparação entre os períodos. O início dos contratos de capacidade das usinas Viana e Geramar e os recebimentos pontuais referentes a um acordo para o encerramento de processos arbitrais com prestadores de serviços, relacionados à construção da UTE Parnaíba 5 e Jaguatirica 2. Na frente financeira, a Eneva encerrou o trimestre com uma alavancagem sob controle, em 2,8 vezes a relação dívida líquida sobre EBITDA, preservando a solidez do nosso balanço e garantindo espaço para o crescimento contratado da companhia. Também concluímos a captação de 2,4 bilhões de reais no trimestre, para fazer frente aos projetos do nosso pipeline. Seguimos comprometidos com a disciplina financeira em todas as nossas operações. Na frente de desenvolvimento de negócios, com a realização do LRCAP 2026, atingimos um novo marco fundamental na nossa estratégia, alavancando as vantagens competitivas dos nossos modelos de negócios integrados, suas sinergias e, como reflexo do trabalho consistente de preparação intensivo realizado pela companhia, não só recontratamos 1,7 gigawatt de capacidade existente, como também garantimos 3,7 gigawatt em nova capacidade contratada, consolidando nossa posição como a maior geradora termoelétrica e futuramente a maior operadora de terminais de GNL do Brasil. Com 14 turbinas a gás, cada vez mais escassas em um mercado global, e com 2 novos terminais GNL, desenvolveremos projetos estruturantes para o país, entregando infraestrutura crítica que garantirá a resiliência e a estabilidade aos setores eletroenergéticos nacionais por décadas futuras. Além disso, como parte da estruturação do nosso novo hub de gás no estado do Ceará, celebramos um acordo comercial pela qual a Eneva vendeu 100% da usina PCEM 2 para a Diamante Energia. A estrutura do acordo contempla um pagamento de 872 milhões de reais pelo price value da usina, uma estrutura de pagamentos contingentes de até 149 milhões de reais, em caso de antecipação dos contratos de reserva de capacidade, e a cessão pela Diamante de sua parcela dos direitos de área para a implantação do terminal de GNL na localidade, ficando a Eneva, assim, com a totalidade dos direitos de desenvolvimento do projeto. Com esse movimento, reciclamos capital
e garantimos mais uma fonte de suprimento flexível de gás natural 100% proprietária, que além de abastecer as térmicas do Hub Ceará, vencedoras do LRCAP 2026, terá capacidade remanescente a ser monetizada no futuro. A melhoria contínua do nosso desempenho operacional, o aproveitamento de opcionalidades em nosso portfólio e o atingimento de objetivos estratégicos de longo prazo não são fatos isolados, e sim novos marcos em uma história que vem sendo construída ao longo do tempo. Os resultados obtidos no primeiro trimestre de 2026 reforçam a robustez da nossa plataforma integrada de gás e energia e evidenciam a nossa capacidade de originar, estruturar, desenvolver e operar um portfólio de ativos e competências únicas que combinam soluções de suprimento de gás 100% flexíveis, infraestrutura proprietária e geração termoelétrica. Seguiremos avançando nessa trajetória, com modelos integrados que sustentam a nossa ambição de continuar crescendo de forma responsável, contribuindo para a segurança energética do país e gerando valor sustentável para os nossos stakeholders. Passo agora a palavra para o Marcelo Lopes, que irá apresentar em mais detalhes os resultados e as oportunidades futuras de leilão. Obrigado, Habib. Bom dia a todos. Passando agora para o slide 5, eu gostaria de destacar os resultados do leilão de capacidade e alguns dos vetores de crescimento do nosso plano de negócio para o desenvolvimento futuro. Como o Habib já adiantou, o LRCAP 2026 foi um grande marco para a companhia, que entregará infraestrutura crítica para o país, tanto a médio quanto a longo prazo. Na Eneva, a gente vem desenvolvendo modelos de negócio verticalizados e integrados que combinam soluções de suprimento de gás flexível, seja através de exploração e produção de reservas proprietárias, seja por terminais de importação de GNL com infraestrutura própria, construção e operação, além da possibilidade de construção e operação de ativos termoelétricos de classe mundial, independentes de infraestruturas de terceiro. Essa plataforma integrada nos confere uma vantagem estrutural única no setor em termos de custo, prazo e flexibilidade de oferta dentro do nosso portfólio. Suportados por esses pilares fundamentais, garantimos no último leilão a recontratação de 1,7 GB de capacidade das nossas usinas termoelétricas existentes e fomos além, com a bem-sucedida contratação de mais 3,7 GB de nova capacidade em novos projetos termoelétricos. Conquistamos esse marco nos antecipando a maioria dos outros players, acreditando nos fundamentos do setor elétrico e assumindo o risco de aquisição antecipada de 14 novas turbinas a gás, para reforçar a segurança energética do país em meio à grande concorrência e escassez mundial por esse tipo de equipamento. Essas novas unidades geradoras fornecerão capacidade firme e despachável para reforçar a resiliência do sistema elétrico brasileiro e suportar a expansão da matriz, principalmente das fontes renováveis intermitentes, ao longo dos próximos anos. Para suportar o crescimento contratado de potência, utilizaremos a capacidade remanescente do Hub Sergipe e desenvolveremos mais 2 hubs de gás a partir de novos terminais de GNL que adicionarão escala e oferta de gás natural flexível, não só aos nossos ativos próprios, mas também à malha de transporte nacional, aumentando em cerca de 35 milhões de metros cúbicos de gás por dia a capacidade de regasificação do país. Com essas adições, fortalecemos a nossa capacidade de garantir suprimento de gás flexível, competitivo e confiável, um elemento essencial para o desenvolvimento do mercado de gás e para a segurança energética do país, especialmente em um contexto de maior variabilidade e intermitência das fontes renováveis. E não vamos parar por aí. Quando olhamos para frente, vemos um conjunto sólido de oportunidades a serem desenvolvidas nas diversas esferas de atuação da companhia. O planejamento energético brasileiro indica uma necessidade estrutural crescente de capacidade ao longo da próxima década. Conforme minuta do PDE, que está em audiência pública, o país ainda vai demandar mais de 40 GB de capacidade firme até 2035 para garantir confiabilidade, segurança e equilíbrio da matriz, já descontada a capacidade contratada no LRCAP 2026. Com nossos modelos de negócio integrado e suas vantagens competitivas,
as competências que desenvolvemos nas cadeias de energia e do gás natural e um pipeline robusto com mais de 10 GB de capacidade em novos projetos e infraestrutura contratada com capacidade remanescente a ser monetizada, a gente tem certeza que está muito bem posicionado para capturar essas oportunidades em futuros leilões. Na frente de EIP, realizamos um programa contínuo de exploração, buscando adicionar novas reservas para abrir novas oportunidades de crescimento, tanto em bacias que já temos produção, quanto em novas geografias. Por exemplo, na Bacia do Paraná, estamos trabalhando no processamento e na interpretação de 4.000 quilômetros de dados sísmicos adquiridos. Esperamos ter resultados concretos a partir de 2027. Já na acumulação de Juruá, Bacia dos Solimões, região norte, contamos com 24 BCM de recursos de gás natural e estamos trabalhando para monetização, para viabilizar a monetização desse volume, que deve ser um importante recurso no abastecimento da região de Manaus no médio prazo, viabilizando o suprimento da cidade, em especial do parque termoelétrico existente. Essas são apenas algumas das diversas avenidas de crescimento que temos no portfólio da companhia. Continuaremos no futuro nossa trajetória de entrega, contribuindo para endereçar os desafios do setor eletroenergético brasileiro, com projetos estruturantes e propostas de valor aderentes às necessidades do nosso país. Retorno agora a palavra para o Habib, que irá apresentar os highlights do nosso desempenho e alavancas de valor futuras já contratadas. Obrigado, Marcelo. Bom, no slide 6, gostaria de apresentar o nosso desempenho financeiro ajustado e destacar outras alavancas de valor para o curto e médio prazo. Como já mencionado, o EBITDA consolidado alcançou 1,7 bilhão de reais no primeiro trimestre de 2026, um crescimento de 11% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, patamar recorde para um primeiro trimestre da nossa série histórica, mesmo diante do encerramento dos contratos regulados do PCS 2021. Para realizar uma análise de desempenho em bases comparáveis, precisamos ajustar o resultado por dois grandes efeitos que impactaram ambos os trimestres. Primeiro, expurgamos a contribuição dos contratos que se iniciaram ou terminaram após o primeiro trimestre de 2025, cujo maior impacto foi o encerramento dos contratos das usinas do PCS no primeiro trimestre do ano passado. Segundo, expurgamos os efeitos one-off do primeiro trimestre de 26, principalmente o recebimento do acordo financeiro com os fornecedores de serviços. Então, em bases comparáveis, o EBITDA do primeiro trimestre de 26 atingiria 1.381 bilhões de reais, frente a 1.119 bilhões de reais do primeiro trimestre de 25. Os resultados normalizados demonstram um crescimento de 23% ano contra ano, impulsionados pelo desempenho operacional do nosso portfólio, pela contribuição de novos negócios na cadeia de gás. No gráfico à direita, vemos que no primeiro trimestre de 2026 foi marcado por um forte despacho por ordem de mérito, impactando positivamente o desempenho das nossas usinas termoelétricas e, sobretudo, as plantas do Complexo Parnaíba. No segundo trimestre de 26, observamos a manutenção do despacho térmico em grande parte do período, com a geração concentrada em nossas térmicas R2W, e um volume de geração que já ultrapassa mais de 750 GWh. E olhando para frente, teremos o início de diversos contratos regulados que garantimos em leilões desde 2021. São ao todo mais de 6,5 gigawatts contratados, que começarão a gerar margens fixas e variáveis para a companhia ao longo dos próximos anos. Sem entrar no detalhe de cada um, gostaria de chamar a atenção para o perfil faseado da entrada em operação desses contratos, garantindo fluxo de receitas incrementais concomitantes à fase de desenvolvimento dos projetos mais intensivos em capital. Essa dinâmica reflete a disciplina financeira que guia o nosso crescimento, garantindo espaço em balanço para o desenvolvimento de novos projetos. Esse crescimento já contratado convive com uma agenda ainda mais ampla de oportunidades, que pode ser capturada à medida que avançamos na execução da nossa estratégia e ganhamos valor ao longo do tempo. Passando agora para o slide 8, apresento com mais detalhes os principais efeitos que contribuíram para a variação do EBITDA na comparação entre os trimestres. O maior efeito positivo tivemos o impacto one-off dos recebimentos do acordo comercial no EBITDA da UTE Jaguatirica II, que contribuiu para um aumento de 257 milhões de reais no período. No upstream e na geração a gás do Parnaíba, o aumento conjunto de 185 milhões de reais no EBITDA foi principalmente impulsionado pelo maior patamar de despacho no mérito, pelas maiores margens variáveis de geração.
No Hub Sergipe, o EBITDA registrou um crescimento de R$ 109 milhões, refletindo as melhores margens fixas e variáveis da usina, além do maior resultado com as operações oportunísticas de GNL realizadas pela nossa mesa de gás nesse trimestre. Na geração a óleo, um aumento de R$ 93 milhões no EBITDA das usinas refletiu o início antecipado dos contratos regulados do LRCAP 2021, a partir do segundo semestre de 2025, em contraste ao primeiro trimestre de 2025, em que essas usinas estavam merchan. No segmento de comercialização off-grid, apresentou um aumento de EBITDA de R$ 27 milhões no período, tendo um aumento gradual dos contratos de venda de GNL após a conclusão da entrada em operação em meados do primeiro trimestre do ano passado. A dinâmica positiva do trimestre foi mitigada principalmente pela redução de R$ 448 milhões no EBITDA da geração a gás de terceiros, como já esperado após o encerramento dos contratos do PCS das usinas do Espírito Santo. Conforme comentei, os novos contratos regulados das usinas Linhares, Povoação e Viana serão iniciados em julho e agosto desse ano, adicionando novo fluxo de receita para a companhia. E, finalmente, na comercialização de energia, observamos uma redução de R$ 50 milhões, refletindo as menores margens comerciais geradas nas operações de trading do trimestre frente ao ano anterior. Passando agora para o slide 9, apresento os principais impactos no resultado financeiro entre os trimestres. O resultado financeiro líquido totalizou uma despesa de R$ 432 milhões no primeiro trimestre de 26, frente a uma despesa líquida no total de R$ 253 milhões no primeiro trimestre de 25. O principal impacto que contribuiu para essa retração foi a menor desvalorização do dólar no primeiro trimestre desse ano, quando comparado ao primeiro trimestre do ano passado, gerando então um menor impacto sobre o passivo de arrendamento do FSRU lá do Hub Sergipe. Passando para o slide 10, eu apresento as principais variações do fluxo de caixa no período. O fluxo de caixa operacional atingiu R$ 1,5 bilhão no trimestre, impulsionado pelo EBITDA do período e parcialmente compensado pela necessidade de capital de giro e pagamento de imposto de renda, o maior resultado do despacho das usinas. O fluxo de caixa de investimentos consumiu quase R$ 2 bilhões, direcionados principalmente para os principais projetos em construção da companhia. O fluxo de caixa de financiamento, por sua vez, registrou uma entrada líquida de R$ 1,3 bilhão, impulsionado principalmente pela captação de R$ 2,4 bilhões com lastro no projeto Azulão 950, sendo parcialmente mitigado pelos montantes pagos com amortizações, juros e arrendamento, além dos impactos na linha de outros referentes às operações de antecipação de recebíveis e custos de captação. Como resultado, a Eneva encerrou o trimestre com uma posição robusta de R$ 3,5 bilhões. Passando agora para o slide 11, eu apresento a nossa estrutura de capital atualizada. À esquerda, mostramos a evolução da dívida líquida consolidada da companhia, que encerrou o primeiro trimestre em R$ 18,5 bilhões, com uma alavancagem de 2,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA, mantendo então espaço no balanço para absorver o crescimento contratado da companhia. Nos demais gráficos, demonstramos o perfil da nossa dívida, que encerrou o primeiro trimestre com um prazo médio de 6,2 anos, ainda mais longa do que o observado nos trimestres anteriores, e com um custo médio ponderado similar ao mesmo patamar do ano passado. À direita do slide, vemos que essa dívida está a 86% total atrelado ao IPCA, garantindo o alinhamento entre as nossas obrigações financeiras e o principal indexador da nossa receita fixa, e de forma similar, o saldo das nossas dívidas atreladas ao CDI é compatível ao nosso saldo de caixa, criando então praticamente um hedge natural entre as obrigações e direitos da companhia. Bom, com isso eu passo agora a palavra para o André Monte, que irá detalhar os investimentos e os projetos de capital da Eneva. Obrigado, Abibe, e bom dia a todos. Passando agora para o slide 13. Destacamos os investimentos realizados no trimestre, que totalizaram 2 bilhões e 55 milhões de reais, sendo mais de 90% dedicados aos projetos de crescimento da companhia. No complexo Azulão 950, os investimentos somaram 929 milhões de reais no trimestre, sendo 711 milhões de reais destinados aos serviços de construção e montagem realizados na usina termoelétrica, na unidade de tratamento de gás, na subestação e nos gasodutos, e 132 milhões de reais relacionados a equipamentos, logística e comissionamentos das turbinas.
No âmbito do LRCAP 2026, 729 milhões de reais foram destinados ao desenvolvimento dos projetos contratados no leilão, principalmente à aquisição de equipamentos críticos de geração. No upstream, os investimentos somaram 190 milhões de reais, com 130 milhões de reais direcionados ao desenvolvimento de Gavião Belo e de Gavião Mateiro, e 49 milhões de reais destinados à perfuração de 2 poços de desenvolvimento e um poço exploratório. Por fim, nas atividades de sustento dos ativos em operação da companhia, os 100 milhões de reais gastos foram principalmente direcionados para 2 âmbitos. Primeiro, Azulão Jaguatirica, a usina de Azulão Jaguatirica, e esses gastos são relacionados à manutenção programada de turbinas e compra de equipamentos e materiais sobressalentes. E segundo, para Parnaíba 2, principalmente para o Major, que foi programado nas turbinas, para manutenções gerais e aquisição de sobressalentes. Passando agora para o slide 15, vou apresentar as atualizações do projeto Azulão 950. Nesse trimestre, destacamos o First Fire, ou seja, o primeiro acionamento da turbina a quente, e o atingimento do Full Speed No Load na UT Azulão 1. Já em Azulão 2, realizamos o posicionamento definitivo do inner casing de IP, ou seja, de pressão intermédia, da turbina a vapor. Além disso, concluímos o comissionamento da unidade de tratamento de gás e, na captação de água, realizamos o flushing da adutora e o início dos testes de operação remota da planta. Com os avanços nas obras, o progresso físico do projeto evoluiu para 88% no trimestre. O projeto segue aderente ao seu cronograma. A previsão para a conclusão do comissionamento de Azulão 1 é no segundo trimestre de 2026 e Azulão 2 no primeiro trimestre de 2027. Já os inícios dos contratos regulados estão previstos para agosto de 2026 para Azulão 1 e julho de 2027 para Azulão 2, conforme os excludentes de responsabilidades que foram aprovados pela ANEEL. Passando agora para o slide 16, compartilho as atualizações do projeto de expansão da planta de liquefação no Parnaíba. O progresso físico do projeto atingiu 44% no primeiro trimestre de 2026. Os equipamentos de liquefação da fornecedora de tecnologia foram embarcados na China no 19 de março e já chegaram no Brasil no início desta semana. Nas frentes de engenharia e suprimentos, emitimos todas as documentações necessárias e concluímos a compra dos principais equipamentos do BOP. Também iniciamos a execução do tie-ins na UTG de Parnaíba e a fabricação dos módulos de cable rack e demos continuidade aos trabalhos de construção das bases do BOP e nas estruturas underground. Como próximos marcos, destaco a entrega de todos os equipamentos no site da obra ao longo do restante do segundo trimestre de 2026 e o início da montagem eletromecânica já no começo do terceiro trimestre de 2026. A completação mecânica está prevista para o primeiro trimestre de 2027 para permitir o comissionamento e o startup da planta durante o segundo trimestre de 2027. E com isso, seguimos no cronograma para iniciar a operação comercial de expansão da planta de liquefação no início do segundo semestre de 2027. Passando agora para o slide 17, vou apresentar uma atualização sobre os projetos com entregas nos próximos 3 anos que foram conquistados no leilão de capacidade agora em março de 2026. O projeto de expansão no Hub Sergipe, que contratamos no produto termoelétrico de 2028 e que prevê a construção da UT Porto Sergipe 2, já conta com importantes avanços. Evoluímos na assinatura de contratos com o IPCista e iniciamos a terraplanagem, a mobilização do canteiro, do escritório local, conforme as fotos mostradas na caixa esquerda aqui no slide. Também
mobilizamos a mão de obra de acordo com o nosso cronograma de mobilização do projeto, incluindo o time direto Eneva e também os subcontratados. Com uma capacidade total de 1,3 gigawatt, o novo complexo termoelétrico já conta com infraestrutura de suprimento de gás instalada, com um navio FSRU que está em operação no Hub Sergipe, que possui uma capacidade de regasificação de 21 milhões de metros cúbicos. Também registramos avanços no desenvolvimento do nosso próximo grande projeto, que é o Hub Ceará, com entrega em 2009, conforme o compromisso assumido no LRCAP 2026. O Hub Ceará contemplará um complexo termoelétrico de 1,2 gigawatt de capacidade, que será suprido por um novo terminal de GNL a ser desenvolvido pela Eneva no porto de Pecém. O FSRU do novo hub já foi arrendado por todo o prazo de vigência dos novos contratos. E o terminal terá capacidade de escoamento de 14 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural. Para esse novo projeto, em relação à construção da UTE, já concluímos a assinatura dos contratos com o IPCM, além da mobilização de equipes de engenharia e o início da engenharia de detalhe. Também já foram iniciados os trabalhos de topografia e sondagem da área. Na caixa à direita do slide, trazemos uma imagem do layout da planta do novo complexo termoelétrico para referência, sendo que as estruturas em laranja já sinalizam uma possível expansão via fechamento de ciclo com turbinas a vapor, que ainda não estão contratadas. Na frente de desenvolvimento do terminal do Hub Ceará, é importante destacar que a obra também aproveita uma parte da infraestrutura portuária existente, conforme pode ser visualizado na imagem mais à direita do slide, com destaque para a região onde ficará o Pier Zero e será conectado ao novo FSRU. Como principais destaques, concluímos a assinatura dos contratos dos equipamentos e do IPCista e já fizemos o kick-off do projeto. Também foi iniciado o recondicionamento dos equipamentos principais, o braço de carregamento, a escala gangway, além do início dos projetos executivos de engenharia e do FSRU. E o início dos trabalhos de topografia, batimetria e sondagem. Por fim, reforço que, para todos os projetos monetizados pela companhia no leilão, os principais equipamentos de geração, entre eles turbinas, geradores e o Generator Step-Up Transformers, já foram assegurados, mitigando riscos de implementação. Dessa forma, caminhamos de forma diligente e atenta para cumprir as entregas contratuais assumidas no LRCAP 2026. Passo agora a palavra para Felipe Valverde para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigado, André. Bom dia a todos. Vamos iniciar agora a nossa sessão de perguntas e respostas. Lembrando que eventuais perguntas devem ser enviadas por escrito na plataforma Zoom. Primeira pergunta vem do Daniel Travitsky, do Safra. Primeira, o resultado da comercializadora do Hub Sergipe foi impulsionado por operações com cargas de GNL. Podem nos dar uma visão sobre a replicabilidade dessas operações no futuro? Em outros braços de negócios da Eneva, como o Hub Sudeste ou o Hub Ceará, por exemplo? Marcelo. Obrigado pela pergunta, Daniel. Bom dia de novo, pessoal. A gente já comentou sobre isso em outros calls de resultado. Essas operações de otimização, é sempre difícil a gente falar como vai ser a replicabilidade. O que a gente pode afirmar é que a gente sempre vai se estruturar para poder estar preparado para capturar as arbitragens que venham ter. Então, quando você pergunta assim, em outros negócios, como Hub Sudeste e Ceará, né, que na prática são outros ativos, mas do mesmo negócio, a gente pode esperar algumas operações de otimização do portfólio de suprimento de GNL, que originalmente é feito para atender as térmicas, buscar otimizar isso dentro
do trading? E a resposta é sim. Assim, a gente, óbvio, que vai buscar posições que sejam competitivas e que vão estar lastreadas nos contratos de venda, mas que o nosso time vai estar sempre ativamente trabalhando para poder otimizar essa posição em virtude de condições de mercado. É óbvio que é difícil de você prever que tipo de condição de mercado que pode acontecer, mas a gente vai estar buscando tomar posições ex ante para estar preparado para cumprir o objetivo final, que é atender de forma eficiente e segura os contratos de suprimento de gás flexível para as termoelétricas, mas por que não, sempre que tiver momentos de arbitragem no setor, ter condições sim de capturar parte disso. Então, esse é o caminho. Obrigado, Marcelo. A segunda pergunta do Daniel é sobre o LRCAP. Sobre o LRCAP, a ANEEL adiou a homologação dos resultados do leilão devido a questionamentos do TCU. Como vocês esperam que esse processo evolua? Marcelo? Vamos lá, Daniel. O que a ANEEL informou é que ele está adiando, sim, a homologação, não adiando a data final da homologação, mas adiando a discussão desse tema na próxima reunião de diretoria. Por quê? Não é por conta da história do TCU. Tem um questionamento jurídico que a própria ANEEL precisa de responder, e está em processo de resposta. Eles querem que esse processo seja concluído, que acho que, se não me engano, a data termina hoje ou amanhã, para, na sequência disso, eles chamarem uma reunião extra para poder deliberar sobre a homologação dos resultados. Então, toda a sinalização que a gente tem por parte da ANEEL é que é só uma prevenção para evitar que esse processo judicial impacte na possibilidade de se discutir a homologação na reunião de diretoria da agência, e não uma preocupação quanto a atrasar o processo de homologação. Então, acho que não deve alterar em nada os prazos originalmente previstos para o certame. Obrigado, Marcelo. Bom, a terceira pergunta que receberam vem do Bruno Amorim, do Goldman Sachs. Bom dia. Poderiam nos atualizar sobre prioridades para alocação de capital além dos projetos do LRCAP? Por favor, alguma oportunidade de médio e longo prazo tem surgido como resultado do mercado global de gás mais tight, como resultado do conflito no Oriente Médio? Habib. Bom dia, Bruno. Obrigado aqui pela pergunta. Eu acho que, bom, primeiro, obviamente, a prioridade total da companhia é executar esse CAPEX dos 18,2 bilhões que a gente anunciou ali logo depois do leilão. Lembrando que dos 18,2, 2,2 já foram, faltam 16. Então, estamos aqui acelerados nas obras, na importação dos equipamentos. Isso aqui é prioridade máxima para a gente poder executar bem, buscar otimizações nesse número, na qualidade da entrega do projeto. Então, isso é o foco total da companhia. Mas até como a gente mostrou em alguns slides anteriores, existe uma expectativa não só nossa, mas do próprio operador e do próprio planejador do sistema de novos leilões de capacidade na próxima década, algum número ali próximo de 40 GB, e a gente está se preparando também para capturar um pedaço desse número. Lembrando que quando a gente comprou lá em 2022 a Celsi, o nosso Hub Sergipe, era uma tese muito parecida. A gente comprou uma termoelétrica com fluxo contratado, receita fixa bem definida, mas um espaço muito grande de possibilidade de ampliação e novos negócios no Hub Sergipe. Então a gente está reconstruindo essa tese no Hub Ceará e no Hub Sudeste, ancorados por térmicas vencedoras no leilão agora de 2026, para no futuro replicar, expandir, desenvolver novos modelos de negócios e novas termoelétricas e continuar pedalando aqui o ciclo de crescimento da companhia. Então essa é uma das possibilidades para médio prazo, aqui médio e longo prazo, novos contratos de novas termoelétricas em hubs já instalados e parcialmente amortizados
pelas termoelétricas existentes. Além disso, a gente passou aqui, finalizamos no ano passado a campanha sísmica no Paraná. Foram 4.000 quilômetros de sísmica. Agora, esse ano de 2026 é um ano de interpretação dessa sísmica, de decisão de onde vamos alocar, perfurar poços no ano que vem, para começar agora uma campanha de perfuração na Bacia do Paraná. Então, é uma outra frente de alocação de capital também. E aí, sendo bem-sucedidos, abre uma nova fronteira de negócios na companhia, seja de vender diretamente gás, seja colocar novas termoelétricas. Vai depender muito do output dessa alocação de capital, que serão os poços do ano que vem. Tem também Juruá, que também foi mencionado. A gente está numa fase estendida aqui de entendimento, negociação para monetização de Juruá. E aí, uma vez destravando essa fase, a gente avança com novas alocações de capital na região, a depender do desfecho e da configuração como é que a gente monetiza aquele gás de Juruá. Então, é uma terceira frente aqui. A gente continua avançando também na agenda de comercialização de GNL em pequena escala lá no Parnaíba, lá no Maranhão. E uma vez que esse negócio escale, há a possibilidade da construção de uma quarta planta. Lembrando que a terceira já está em construção, caminhando aqui para metade. Então, é uma outra via aqui de alocação de capital. E aí, só para não perder aqui o finalzinho da sua pergunta, que você pergunta se oportunidades globais em função de um mercado de gás mais tight. A gente está olhando coisas também no mercado global, nada que dê para compartilhar agora, nada que tenha uma maturidade para compartilhar. E também não é nada muito em função do mercado de gás mais tight no mundo, não, em função do conflito. Até porque esse conflito, mais cedo ou mais tarde, vai acabar. Então, acho que não seria, a justificativa de novos negócios no mercado global não seria em função do conflito, mas sim em função de uma dinâmica e de uma aplicabilidade das competências que a companhia tem, que a gente acredita que possa gerar valor. Mas, novamente, desculpa pela frustração, mas não tem nada que dê para comentar no momento. Obrigado, Felipe. Bom, a próxima pergunta vem do Guilherme do Santander. Bom dia. Poderiam passar uma atualização em relação às negociações com o parceiro no Hub Sudeste? Posso responder essa aqui? Obrigado pela pergunta. Ainda não temos atualização. Assim, no call que a gente fez pós-leilão, eu comentei que a gente deverá ter uma resposta ali por volta do terceiro trimestre desse ano e o cronograma permanece, tá? Então, não temos nada para compartilhar no momento. Eles estão em uma fase de avaliação, de melhor entendimento aqui do negócio em si, e aí para submeter as suas respectivas governanças e tomar uma decisão aí nos próximos meses. Assim que a gente tiver, a gente compartilha com vocês. Obrigado, Felipe. E a próxima pergunta, a gente já tocou um pouco no tema, mas é específica sobre o campo de Juruá. Quais os planos e expectativas da empresa para Juruá após a monetização do gás? Na verdade, o primeiro passo é uma definição do plano de monetização de gás, né? Como é que a gente monetiza aquele gás, que é um gás já aprovado, um gás que está ali, um gás já testado. A gente tem a um pouco mais de 100 quilômetros de distância o campo de Urucu, onde um dos planos da companhia, em parceria com a Petrobras, é conectar esse gás a Urucu, fazer todo o tratamento, e aí depois subir com esse gás ali pelo gasoduto Urucu-Coari-Manaus, para dar uma nova vida, novo ciclo às termoelétricas que lá são necessárias, de Manaus, venda de gás local, utilização para outros negócios que estão sendo avaliados naquela região. Então, acho que a ideia aqui, uma vez que a gente consiga destravar, tem muitas peças que precisam ser conectadas aqui para monetizar esse gás. Mas uma vez que a gente consiga combinar, casar todas essas peças, no final do dia é a venda de gás, é vender esse gás para diferentes tipos de uso, então desde industrial até termoelétrica, e aí gerar um fluxo contínuo, num volume contínuo aqui de gás, até aí, exaurir o campo de Juruá. Obrigado, Habib.
A próxima pergunta é sobre o LRCAP. Bom dia. A Eneva está iniciando as obras dos projetos do LRCAP, embora o leilão esteja sendo contestado. Como a companhia está vendo essa situação? Não gera insegurança sobre os investimentos? Acreditam que pode haver algum revés? Marcelo? Obrigado pela pergunta. Não, a gente não acredita, não. Sim, a gente sempre acreditou muito no fundamento, a gente sabe que essa energia ela é necessária, essa capacidade adicional ela é necessária para a segurança do país. É óbvio que essas contestações incomodam, geram um incômodo e dão trabalho para a gente estar participando das discussões, mas não acreditamos em hipótese alguma que isso vai colocar em risco a sequência do processo, porque o fundamento ele está presente. Assim, o sistema precisa dessa capacidade para garantir a segurança, e até foi por isso que a gente se preparou em avanço, começou a tomar uma série de decisões para poder estar preparado, e não é agora que a gente vai ficar preocupado em não seguir com o que a gente precisa para entregar os projetos no prazo que são necessários. Obrigado, Marcelo. Uma próxima pergunta é sobre os projetos do LRCAP. Sobre o LRCAP, como andam as licenças dos novos projetos? Há algum risco de atraso? Quais os maiores riscos de engenharia e projeto do LRCAP e quais são os mitigantes? André? Bom, obrigado pela pergunta. Os projetos do LRCAP começaram a ser trabalhados em 2024. Então, o principal risco é o fato que os projetos têm um tempo de execução muito curto, e são projetos super fast track, sobretudo o Sergipe 2028, mas, de outro lado, a companhia teve o coragem empresarial de fazer a escolha correta, que foi a escolha de começar a investir tanto em aquisição de equipamentos quanto em engenharia, planos, estruturação para esse projeto, um ano e meio antes, ou mais de um ano e meio antes da data do leilão. Então, acho que o principal fator mitigatório já aconteceu, que foi começar essa preparação bem antecipada para nos dar a capacidade de começar o dia depois do leilão a execução dos projetos. Contratos com os listas foram todos assinados antes do leilão. Compra dos principais equipamentos, seja a ilha de potência, o Step-Up Transformer e muitos outros, foram negociados e fechados antes do leilão. Isso nos deu a capacidade de começar os projetos, a parte de construção, no caso do Sergipe, até antes da data do leilão. A terraplanagem, na realidade, começou quase um mês antes. Então, isso nos deu a capacidade, e nos dá a capacidade de olhar esses projetos com tranquilidade, porque todas essas medidas foram tomadas. Obrigado, André. Bom, com essa última pergunta, encerramos agora a nossa sessão de Q&A, nosso call de resultado do primeiro trimestre de 2026. Obrigado a todos pela presença.